Começa hoje a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista e aqui no Maranhão, o mutirão de conciliação vai acontecer nas varas da Justiça do Trabalho, em São Luís e também cidades do interior. A Nice Ribeiro vai explicar para a gente com mais detalhes como é que funciona essa grande ação. Nice. Oi, Vanessa. Então, já tem mais de 239 audiências agendadas, uma média de 239 agendadas aqui para a capital São Luís, onde tem 7 varas, mas tem as varas do interior, como você falou também, que tem audiências já agendadas e ainda dá para fazer esse procedimento, ainda dá para agendar, para procurar a Justiça e tentar resolver de uma forma amigável todos esses processos na Justiça do Trabalho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Montalverne, que é juiz do trabalho e também diretor aqui do Fórum. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Mirante para conversar com a gente e para ajudar principalmente o pessoal de casa a entender como é que funciona essa semana de conciliação, né? Qual que é o objetivo de vocês? Bom dia a vocês, a todos que estão nos assistindo. Todo ano o TST promove a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Essa é a 8ª edição, em que os juízes e os servidores da Justiça do Trabalho se empenham além do que normalmente acontece, porque a Justiça do Trabalho é conhecida tradicionalmente por favorecer a resolução dos conflitos mediante conciliação, mas nesta época, ao longo desta semana, o empenho é maior, são pautadas inúmeras audiências além do número costumeiro, para que nós efetivamente possamos resolver as demandas com mais agilidade, atendendo ao jurisdicionado da melhor forma. Certo. E as pessoas ainda podem participar, ainda podem solicitar essas audiências? Sim, na verdade, como eu disse, nós estamos sempre abertos àqueles que têm intenção de resolver os seus conflitos aqui na Justiça do Trabalho mediante conciliação. Os juízes do trabalho primam pela resolução amistosa dos litígios. O julgamento fica como se fosse uma segunda opção. A primeira opção que nós buscamos sempre aqui é resolver que as partes encontrem a melhor solução para o conflito delas, como resolver o conflito. E isso é todo dia na Justiça do Trabalho. A lei impõe, inclusive, que o juiz se empenhe no sentido de resolver os conflitos mediante conciliação e, portanto, a Justiça do Trabalho está sempre aberta. Nesta semana, nós vamos dizer assim, que fazemos com mais ênfase para que a sociedade tome conhecimento de que, efetivamente, além desta semana, nós atuamos sempre em favor da conciliação. Portanto, a todos que têm demandas na Justiça, litígios, sejam trabalhadores, sejam empregadores, a Justiça do Trabalho está sempre aberta à solicitação de inclusão de pautas, de processos em pauta. Então, a qualquer momento, é só buscar o contato da vara, onde o processo tramita, ou o próprio Sejusc, aqui onde nós estamos, entrar em contato, pedir para agendar a audiência, que será agendada, e nós tentaremos, da melhor forma possível, encontrar uma solução amigável, que as próprias partes encontrem, né, a solução que lhes agrada mais. Isso vai encurtar o trâmite do processo. Os processos nos quais acontece a conciliação, muito raramente eles dão maior trabalho na fase mais complicada do processo, que é a execução. As pessoas primam pelas decisões que elas tomam e aqueles que se comprometem a pagar, eles pagam, se comprometem a cumprir determinada obrigação, cumprem essas obrigações, diferentemente de quando é o juiz que decide, há certa resistência. E essa resistência impõe um alargar do processo. Portanto, a conciliação abrevia muito isso. Eu acho que é importante a gente explicar as características desses processos, dessas causas, né, para serem atendidas durante essa semana, juiz. Aqui a nossa demanda maior são os pedidos de rescisão, né, ou seja, as verbas próprias de rescisão de contrato de trabalho, que infelizmente ainda há muita rescisão não paga. Os pedidos de horas extras também, que sempre figuram nas pautas. Ultimamente nós encontramos também muito pedido relacionado a acidentes de trabalho, com pedidos de indenização, seja por dano moral, seja por dano material, além de demandas que tratam de assédio moral, assédio sexual. Terceirização também ocupa muito a nossa pauta, porque é costumeiro que empresas que atuam
com serviço terceirizado, não zelem pelo cumprimento das obrigações, o que vai terminar resultando em gasto, em prejuízo para aquele que contratou a terceirizada, o tomador de serviço ou o chamado cliente. Portanto, basicamente são essas as demandas mais frequentes aqui na Justiça do Trabalho. Essas pessoas, elas obrigatoriamente têm que procurar a Justiça acompanhadas de advogados ou elas podem vir diretamente? A sua pergunta é muito interessante, porque a novidade, desde a reforma trabalhista de novembro de 2017, o que antes não era possível, hoje já existe com frequência, que é as partes, ou melhor dizendo, o trabalhador e o empregador, o contratante do seu serviço, eles podem ajustar extrajudicialmente, trazendo o ajuste que foi feito para a submissão à homologação do juiz. Ou seja, não carece que o trabalhador demande contra o seu patrão. Eles podem se acertar extrajudicialmente e depois que chega a um acordo, esse acordo é colocado numa petição e o juiz vai analisar a possibilidade ou não de homologação desse acordo extrajudicial. Isso é interessante, principalmente para aqueles que rescindem alguns contratos, vários contratos, empresas, e que têm alguma dificuldade financeira para pagar tudo de uma vez, então parcelam e através desses ajustes. Nesse caso, a lei impõe que tanto o trabalhador quanto aquele que o tomou do seu serviço, o empregador ou o tomador de serviço propriamente dito, que se valham de advogados. Cada um tem que ter o seu advogado. É feita uma petição ajustada, assinada pelos advogados, com procuração dos envolvidos e o juiz analisando e vendo que é razoável o acordo, a tendência é que ele venha a homologar. Então, isso não é um litígio. Já vem acertado, vai só submeter ao juiz para que o juiz diga se aquilo deve ser homologado ou não. Tá certo. Juiz, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Eu queria que a gente esclarecesse muito rapidamente só com relação ao interior do estado, né? Como é que as pessoas fazem para ter acesso, de onde vai estar tendo também? No interior, assim como aqui, as varas do interior, ao longo desta semana, devem realizar audiências com esse propósito de conciliação. O contato das varas consta no portal do TRT, fácil de encontrar, e qualquer um que tenha interesse, a empresa, o trabalhador, pode entrar em contato, e eu volto a dizer, não só agora, como ao longo de todo o ano, no sentido de pedir a inclusão do seu processo em pauta de conciliação. Tá certo. Muito obrigada, viu, juiz, pela sua entrevista. Só reforçando aqui, começa hoje a Semana de Conciliação, vai até o próximo dia 24.